Na mesa do nosso doutor desse podcast. Vocês são dois médicos fantásticos. O doutor Eduardo Tarci é médico cardiologista, mestre e doutor em cardiologia, né, aqui pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e ele é chefe de departamento de cardiologia do Hospital Universitário Gafeguinli. Aliás, um hospital que eu gosto muito, acho muito legal lá. É muito tradicional, né, aqui no Rio de Janeiro. Boa tarde, doutor Eduardo, tudo bem? Boa tarde. Então, tudo ótimo. Doutor Eduardo, hoje você vai falar qual o seu tema? Eu gostaria de falar um pouco sobre insuficiência cardíaca, que é um dos grandes blocos e paciente-alvo que eu costumo atender no meu consultório. Insuficiência cardíaca. Doutor Domarco, eu vou te falar, da última vez que o doutor Eduardo esteve aqui, ele também quase me matou do coração. Entendi. Porque ele foi enumerando um monte de coisa errada que a pessoa faz e adivinha quem fazia todas. Gabaritou. Gabaritei a prova de cima a baixo. Falei, cara, eu faço tudo isso, cara. Foi nesse dia que eu tomei... Foi nesse dia que eu percebi que eu precisava da doutora Ana Paula do testamento. Entendeu? Porque eu falei, cara, se eu tô cumprindo essa lista direitinho... Estou me preparando para morrer no máximo 10 anos. E aí eu falei, poxa, genial. E é bom ter uma segunda chance de falar contigo para ver se eu me assusto legal, porque eu continuo fazendo tudo que eu fazia antes. Doutor Domarco, não é marrendo ter teu sobrenome, cara. Domarco, é. Muito maneiro, Domarco. Qual é a origem? Italiano. Doutor, e o senhor é especialista Formado em quê? pela Gama Filho. Ortomolecular apareceu na minha vida por acaso, né? Então, ele, inclusive, é um tema que a gente pode até estar trocando, porque ele vai falar da insuficiência cardíaca, e o que eu vim falar aqui é sobre os cuidados no inverno para se ter saúde no verão. E, de repente, a obesidade é uma das causas da insuficiência cardíaca. Então, eu vou falar já contra a própria obesidade, para evitar justamente a insuficiência cardíaca. Olha o gatilho aí. Perfeito, né? Olha o gordinho aqui já morrendo de medo dessa entrevista. Então Cuidado, vamos lá, né? Torturem-me. Eu vou começar então conceituando isso aí. Doutor Eduardo, o que é em si uma insuficiência cardíaca? O doutor já pega leve comigo dessa vez, Não, hein? com certeza. Vamos lá. Insuficiência cardíaca é a dificuldade que o coração tem de emitir o sangue para o resto do corpo. Então, qualquer alteração no coração que possa fazer esse coração bater mais fraco, digamos assim, ele vai ficar disfuncional, ele não vai conseguir emitir sangue para o corpo inteiro. Isso gera os sintomas da insuficiência cardíaca. Agora, as causas de insuficiência cardíaca são várias e também o tratamento também muda de acordo com o tipo da causa da insuficiência cardíaca. Então, é uma disfunção do coração por algum motivo. Entendi. Ou seja, tem várias coisas erradas que a gente pode fazer para chegar no coração fazer dar tudo errado. Isso, exatamente. Isso aí. E você já me respondeu isso essa semana retrasada, mas eu vou ter que perguntar de novo, quem é que está mais sujeito, né, a ter uma insuficiência cardíaca? Isso. Qualquer um pode ter insuficiência cardíaca. As pessoas geralmente confundem achando que insuficiência cardíaca é uma doença de velho, mas não. Insuficiência cardíaca, como é uma doença do músculo cardíaco, pode acontecer de acordo com qual doença for, com qualquer causa. Então, as causas mais frequentes de insuficiência cardíaca é a pressão arterial não controlada por longo tempo, um infarto catastrófico, um infarto de grande extensão, ou seja, um paciente não conseguiu fazer uma prevenção adequada para evitar o infarto, esse infarto causou uma perda de músculo cardíaco muito extensa, vai causar um coração prejudicado. Diabetes é uma das causas também, uma diabetes mal compensada também pode causar insuficiência cardíaca. Obesidade extrema, obesidade grau 2 para 3, ou seja, quase não beirando... é o meu caso. Não seria o seu caso. Ufa. Uma obesidade mórbida pode causar insuficiência cardíaca devido a... Qual é o grau de obesidade, doutor? 1? Não sei. Teria que calcular seu IMC para a gente botar na escala. Teria que ver. Melhor não. Eu já estou numa semana que eu não estou me sentindo muito Mas bem. você não parece tão... Talvez excesso de peso, não acredito nem que você esteja obeso mesmo, entendeu? Mas é isso. Meu espelho discorda do senhor. E também as doenças genéticas, ou seja, a insuficiência cardíaca pode ser uma doença genética. O paciente pode ter nascido com ela e ela vai acabar se desenvolvendo ao longo da vida. E aí a gente também, quando o paciente chega com insuficiência cardíaca, a gente tem que fazer o diagnóstico
diagnosticamos insuficiência cardíaca e depois disso a gente vai tentar ver qual foi a causa da insuficiência cardíaca. Foi pressão alta, é obesidade extrema, é diabetes, é uma associação desses fatores ou é uma doença genética? Porque o tratamento vai mudar um pouco dependendo de qual foi a causa da insuficiência cardíaca. Mas o importante é lembrar que insuficiência cardíaca não é uma doença de velho, é uma doença que ocorre em qualquer faixa etária. Eu estava pensando exatamente agora, ainda bem que isso aí é doença de velho. Aí você veio e falou assim, eu quero deixar bem claro que para uma pessoa especificamente com 42 anos, nascida em 82, signo de escorpião, primeiro decanato, é muito perigoso. Hoje eu atendi 2 na quinta década de vida. Parei. Não, tô brincando. Hoje foram 2 dessas. Hoje foram 2 Ai, meu Deus. Quanto cartão que eu tenho que pegar nesse programa. Antes de eu te perguntar se dá para prevenir, eu vou dar as boas-vindas ao meu amigo Dr. Demarco. Cara, que maneiro. Então, tirando as causas, né, genéticas, né, que não tem como prevenir, você levando uma vida saudável, né, praticando exercício de uma maneira regular, né, evitando o excesso de álcool, né, o abuso de drogas, evitando a hipertensão, evitando estar acima de um IMC não indicado, então um IMC acima de 30. Toda a diversão da vida também, né? Não, nem tudo. Porque se você fizer tudo de uma maneira controlada, entre aspas, né, você consegue manter uma boa qualidade de vida e evitando, inclusive, as doenças cardíacas, né? E cardiovasculares, inclusive. Excesso de álcool também causa doença. Sim. Ah, meu Deus, tudo que eu gosto. Aí é brabo, doutor. Mas é o excesso, né? Aquilo que é feito Não, com moderação. eu sou uma pessoa extremamente E numa hora de lazer pode ser até benéfico à saúde, né? Claro, um vinhozinho, por exemplo. Com certeza. Hoje, inclusive, tem evento lá no Empório VCS. Então. Hoje à noite. Mas vai beber quantas garrafas? Não vou beber, porque hoje eu não vou beber. Uma taçazinha, né? Da última vez eu bebi tantas, cara, que eu acabo não lembrando o que aconteceu. Eu gosto de ter recordação dos momentos, né? Entendi. E tal, é importante. ciência, né? Explica pra mim, porque... Já falaram pra mim que era até a esquadra de Hitler, né? Longe disso, né? Espero que não tenha claro nenhuma que não, referência. Nem pensar. Não, isso aí eu criei para que toda a receita minha que batesse nas farmácias eles reconhecessem o profissional que estava fazendo isso aí. Então eu tenho essa sigla como sendo saúde e suplementos. Não é deixar de fazer os suplementos, né? E sim tomá-los com sabedoria, com uma orientação correta. Então, assim, tá até um cardiologista aqui para auxiliar, né? Que eu trato até muito com reposição hormonal e hormônio e cardiologia tem uma certa... alguns entraves, né? Que o excesso de testosterona pode sim causar mal ao coração, pode sim causar problemas cardiovasculares, mas que se você usar na dosagem certa, ele pode inclusive ser benéfico para o coração. Sim. Entendeu? Então, assim, eu criei essa sigla, então, Saúde e Suplementos, para avisar que não é deixar de tomar os suplementos, e sim saber usá-los, que você pode estar prolongando sim sua vida e ter mais qualidade nela. Verdade. E assim, essa era até uma pergunta, né, que a gente ia falar sobre a prevenção. Para quem não tem essa energia que o Dr. Demarco, né, se refere. Domarco, olha, da onde eu tirei o Demarco? Doutor Domarco. Dom Juan. Ah, Dom Juan Demarco! Caraca, genial. Não, mas é Dom Marco. Doutor Domarco. É outro. É o Dom Juan Domarco. Não, desculpa, doutor. Não sei se você casar, se sua esposa está aí. Não, beleza. Perdão. Para quem não é tão saudável quanto o doutor Domarco, doutor Tássio, dá para prevenir também? Sim, sempre. Aquilo que a gente conversou da outra vez, né, na parte da prevenção cardiovascular. Prevenir é bem mais barato, porque os pacientes acabam, infelizmente, chegando para a gente muito doentes já. Então, ele já sai recebendo 4, 5 drogas diferentes e eles ficam felizes que depois de 10, 12, 14 dias de tratamento, geralmente eles ficam ótimos, os pacientes com insuficiência cardíaca. E eles falam, doutor, agora eu posso tirar as medicações? Não pode. Porque as medicações que estão mantendo seu coração completamente estável. Poxa, mas vou ter que usar pro resto da vida? Se tivesse chegado para mim mais cedo, lá atrás, né? 42, quando não estava sentindo nada. 42. Quando não estava sentindo nada, provavelmente não ia chegar nesse ponto. Mas agora a gente realmente está correndo atrás do prejuízo. Eu vou conseguir ter o paciente com insuficiência cardíaca vai ter uma excelente qualidade de vida
ao longo do resto da sua vida, mas, infelizmente, com polifarmácia. Polifarmácia. Entendeu? Mas a notícia boa é que a gente consegue reverter e manter esse paciente controlado para o resto da vida. Então, assim, já uma enquete, né? Então, se você levar uma vida uma vida esportiva, né, cuidando da saúde, tendo uma boa alimentação, né, se privando ou tendo um consumo regular de álcool e drogas, você vai evitar a polifarmácia, né? Mas se você quiser curtir a vida doidado, realmente a gente tem como evitar que você prolongue sua vida usando a polifarmácia. Então, assim, a gente questiona muito a indústria farmacêutica por ser a vilã da história. Pelo contrário, se não fosse ela, a expectativa de vida do indivíduo, principalmente nas grandes cidades, não teria se estendido, né? Hoje a gente encontra em CTI pacientes de 100, 105 anos e com orientados. Isso graças à indústria farmacêutica. Então ela não é a grande vilã. Pelo contrário, ela nos dá a opção. Você quer ter uma vida sem a polifarmácia ou uma vida com a polifarmácia? Então, se você quiser curtir a vida doidada e com a polifarmácia, eu estou aqui. Então, ela vai fazer drogas inotrópicas positivas para o cardiopata, vai fazer vasodilatadores arteriais para o cardiopata, vai fazer beta-bloqueadores para controlar a frequência cardíaca, né? E por aí vai. Então, assim, graças à indústria farmacêutica também. Porque até já sou um pouquinho, Sim. já tenho uma certa idade, né? Sim. Não parece, doutor. Pois é, mas quando eu me formei, insuficiência cardíaca era um diagnóstico que o paciente ia morrer, está no livro. Mortalidade 100% em 5 anos. A gente aprendia isso. É igual câncer e tal. E agora, de 10 anos para cá, com os novos adventos, novas medicações que nós temos, graças a Deus, ninguém mais fala em morte para insuficiência cardíaca. A gente fala em controle. A gente consegue controlar a doença. Infelizmente, a gente não consegue curar o paciente de insuficiência cardíaca. Mas com as medicações atuais, que são excelentes, muito boas mesmo, a gente reverte isso e o prognóstico fica muito bom para esses pacientes todos. Mas antigamente era a gente com qualidade de vida, que é importante, né? E sem internação hospitalar e tal. Mas conseguiu antigamente fazer tudo, fazer exercício físico, fazendo atividade física. Inclusive o coração é muito bom, né? Fazer sexo. Até uma vida uma normal. Não pode falar no YouTube sexo, desculpa, não sei porquê, mas não pode. Vida normal, fazer... vida normal. Literalmente quem vê cara não vê coração. Sim. Por fora ele está ótimo, mas ele tem um coração com um coração grande, um coração disfuncional que a gente fala, mas assintomático, podendo fazer tudo. Tem paciente que até corre 5 quilômetros, numa boa. A atividade física é benéfica para o coração, né? O coração é um músculo que não para. Então, não é deixar o paciente em repouso que você vai melhorar o problema cardíaco dele, né? É claro que se ele estiver disfuncional, aí não, né? Então, num local de alerta, você para. Aí você faz as drogas adequadas e depois institui o paciente a fazer atividade física, no caso, o cardiopata, de leve a moderada, com uma orientação profissional. Isso você dá sobrevida ao paciente. Porque, lembrando, o coração é um músculo que não para. Então, se ele não para, o benéfico dele é não parar. E agora, doutor Eduardo, vou te perguntar. Uma vez com insuficiência, dá para curar? Dá para reverter, nunca mais ter? Ou agora é controlar até o fim da vida? Então, a gente tem muito paciente que fica tão bem que, literalmente, eles abandonam o consultório. É o pior. O primeiro passo. O segundo passo vou começar a economizar dinheiro. Não vou tomar remédio mais porque eu estou ótimo. Se eu passar mal, eu volto a tomar. Só que não dá tempo. Ele parou de tomar, em 2 semanas, o coração literalmente, que eu falo, geme. Então, o paciente descompensa sim. E aí ele vai para o CTI. Ele literalmente geme? Geme, que eu digo, ele abre e entra em falência. Aí o paciente, cardiopata já diagnosticado não tem retorno, né? Vai ser para sempre. Vai ser para sempre. Então, se ele parou a medicação, o coração, literalmente o coração dele está sendo mantido à base de drogas, né? Então, se você parar com aquelas drogas, o coração não volta. É como se fosse eu dando gasolina ou dando óleo para aquele motor. Literalmente, é basicamente isso. Se eu parar de dar o óleo, a gasolina, ele vai emperrar lá na frente. E ele emperra assim, na hora que você está subindo a ladeira. Então, assim, vai ter insuficiência cardíaca, vai entrar em insuficiência respiratória e vai correr para o hospital e vai ficar uma internação longa aí, até você poder compensar esse paciente novamente. Então, nunca parar as medicações. Então, a resposta não tem cura, mas é uma doença completamente controlável usando as medicações de forma regular. Doutor Domarco. Sim.
por que chama ortomolecular? Eu estou curioso a respeito disso. É o equilíbrio das moléculas, né? Então, nós somos feitos de compostos de carbono. Então, dentre eles, nós temos carbono, silício, boro, hidrogênio, oxigênio, né? Então, acredito que se você equilibrando todas essas substâncias, você consegue ter uma vida mais plena, né? Botando as mitocôndrias para funcionar, que é a unidade energética do celular. Então, é uma linha de tratamento onde você tem outras medicações que a medicina clássica já não faz. Né? Não faz. Mas eu acho que a simbiose entre elas é que seria o modo perfeito de se olhar hoje, né? Então, hoje nós temos aí coenzima Q10, hoje se fala em L-arginina, hoje você fala em substâncias que, em combinada, aumenta a produção de nitratos, que são vasodilatadores, né, que servem, inclusive, para hipertensão arterial, e que veio dos estudos de ortomolecular. Né? Maneiro pra caramba. E é uma coisa recente, não, ortomolecular, ou já é uma ciência centenária? Eu tenho aproximadamente 20 anos de formado, né? Então, assim, eu me dei por elas há 20 anos atrás. Então, não para medicina, acho que a evolução ocorria a cada década, então, assim, mas deve ter uns 30 anos ou 40 no máximo. Então, é uma medicina muito recente, sim. É uma medicina recente. E você se apaixonou pela ortomolecular? Foi ao acaso, né? Como eu falei, que eu entrei para a faculdade para ser cirurgião plástico, né? Fazer cirurgia, eu tinha habilidade manual. E alguns distúrbios hormonais que aconteceram comigo na faculdade vieram eu abrir os olhos para tentar resolver os meus problemas, né? E aí eu vi que tinha uma outra linha de tratamento, outro modo de pensamento, e que não era ensinado na faculdade, e que se fazia numa pós-graduação eu teria acesso a esses relatos, né? Esses estudos. E aí foi assim que aconteceu, foi ao acaso. E hoje eu sou um praticante dela, não abandonei a bicicleta clássica, né? Sou clínico, hoje eu sou pós-graduado em endocrinologia também, tenho 10 anos de terapia intensiva, então trabalhei em CTI durante 10 anos, hoje atendo só em consultório e não estou aqui para, digamos, hoje eu acho que a medicina ela tem que se complementar, né? Então, foi até bom esse podcast com o cardiologista, que é ótimo, porque a medicina básica é interessante. Aí ele deve, com certeza, trabalhar em terapia intensiva, né? E hoje, assim, ele agora deve entender um pouquinho do que eu estou falando, das suplementações. Hoje a gente faz o atleta render mais com a ortomolecular. Hoje a gente tem combinações de medicamentos que a gente produz, o que a indústria farmacêutica produz. Hoje você tem a indústria farmacêutica também já aceitando novos conceitos e acho que está evoluindo muito nesse sentido da união das duas medicinas. Né? Fora que a ortomolecular é uma medicina literalmente personalizada, né? Personalizada. Você não vende na farmácia. Diferente das medicações tradicionais, a ortomolecular, a receita do médico ortomolecular é personalizada. Não dá para o vizinho pegar. É individualizada, né? Porque a indústria ela produz em largo espectro, né? Ela não vai fazer um AS, por exemplo, para uma pessoa só. Então ela vai fazer para milhões de pessoas, né? Já a ortomolecular tem como você individualizar e dosar, né? Se é 100 miligramas para você, por que é 100 miligramas para mim? Por que é 100 miligramas para ele? Né? Então eu posso fazer para você, por exemplo, 50 miligramas. Só que isso você não tem padronizado na indústria, mas eu posso padronizar individualmente numa farmácia que produz medicamentos individualizados. Poxa, caramba. E é uma farmácia de manipulação, é isso? Geralmente quem abraçou esse mercado foram as farmácias de manipulação. Por ser manufatura, né? Por ser manipulado, por poder eu fazer pequenas quantidades, né? E aí eu posso fazer o padrão individualizado para cada paciente. Aí para a indústria farmacêutica já não vale a pena, né? Porque eu acho que tem mercado para todo mundo, né? Isso aí. Eu acho que tem mercado para todo mundo. Uma complementa a outra, né? Se eu tenho que produzir em escala de milhões, eu não posso ter uma manipulação. Mas se eu posso fazer um tratamento individualizado, eu vou conseguir isso aí. Então acho que uma complementa a outra. Isso é fundamental, porque tem muito paciente que fala, doutor, não tem nada natural, não. Eu falei assim, para a sua doença,
Não. A gente pode acrescentar alguma suplementação, mas o carro-chefe para tirar você da crise, para manutenção sua, são essas medicações aqui. Mas mudar a dieta, por exemplo, doutor? Então, aí a gente está pegando o paciente, realmente, parabéns, no paciente na prevenção. Agora, o paciente que já tem... mudar de dieta só vai ajudar. Não, legal, vai ajudar nos dois, mas que vai ter realmente, para evitar a medicação, doutor, eu não quero usar medicação, eu só quero coisas naturais ou a mudança de hábito de vida. Dá para fazer? Dá para fazer na parte da prevenção primária, ou seja, o paciente não tem nada de doença. E a gente só quer prevenir antes do estrago ser feito. Nesse caso, a gente consegue. Qual que é a melhor alimentação para poder não ter problema do coração? Olha o corte aí da internet, ó. Dos estudos, vocês falam que a melhor dieta é a dieta mediterrânea. Ou a dieta DASH, que é uma dieta específica... Metade do prato de terra, não, tô brincando. É uma dieta específica do povo grego e do sul da Itália, que eles percebem que os pacientes lá chegam fácil nos 90, 100 anos. Então é baseado... Por favor, diz que tem vinho nessa dieta. Tem vinho na dieta, é rico em peixes, pode em óleos. Peixe, eu amo peixe, cara. Então, essa é rica em grãos e tal. Essa é uma dieta específica que mostra realmente que consegue até reduzir pressão arterial. Né? Reduz a pressão arterial em pacientes hipertensos leves, mas o problema é o seguinte... Você vai ter que só tomar isso, comer esse tipo de dieta pro resto da vida. Não pode ter escapadinha. Pode ser. Não, final de semana vai ter a feijoada ali na Vila Isabel, eu vou lá. Eu moro em Vila Isabel! Não, cara, não. Aí você tá me vai descompensar, cara. entendeu? Você tá espionando minha vida, cara. Vai descompensar. Pô, tem você que me segue. Na quadra da Vila Isabel, cara. Então, aí a gente fala, então o ideal... Da minha casa, eu amo feijoada. O ideal, nesses casos, realmente é medicação, suplementação e, associado a isso, uma dieta. Tudo bem. E, às vezes, dar as escapadas, uma pizzaria no final de semana, ou um samba na Vila Isabel no final de semana, aí tudo bem. Mas se você não quer usar remédio, dá para fazer no paciente de prevenção primária, pelo amor de Deus que eu estou falando, tá? Daria para fazer, mas o paciente fica muito restrito. E ele acaba tendo uma vida um pouquinho não tão social assim, né? Você vê a questão, por exemplo, vegano, tudo bem. Ele vai ter pressão arterial mais baixa, ele vai ter um colesterol mais controlado, o açúcar também é mais controlado, mas assim, ele vai ter que levar o abacaxi dele, vai ter que levar a soja dele, porque na hora lá ele acaba não indo. Vocês vão para uma pizzaria? Não, não vou. Vocês estão indo na churrascaria? Não tem como eu ir e tal. Então, fica meio... Mas a dieta do vegano realmente ela é mais saudável ou faltam coisas? Falta coisas, né? Eu quero ver a opinião dos dois. Porque o vegano é como se fosse até uma religião, né? Então eles são contra a mortandagem de animais, né? A gente tem que respeitar isso. Mas assim, nós somos onívoros, né? Onívoros é uma classe que come de tudo, né? Você tem os herbívoros, você tem os carnívoros, né? Você tem os onívoros. Nós somos seres humanos, mas somos animais também, né? Então somos onívoros, nós comemos de tudo. Então, quando a gente passa uma dieta vegetariana estrita, que é justamente o vegano, porque você tem um vegetariano não estrito, o que ele se alimenta de derivados de animais. Então, ele vai leite, ovo, né? Isso aí. Quando ele é estrito, que é o vegano, ele não come nem leite, nem ovo, nem derivados. Então, ele vai ter algumas carências vitamínicas, sim. Vai ter vitamina B12, por exemplo, ele vai ter carência de vitamina B12. Então, ele pode ter carência de vitamina D, vitamina C. Então, assim, algumas proteínas também que são importantes, que a gente obtém muito de substratos animais, assim como alguns suplementos, como creatina, que creatina ela tem muita na carne vermelha, tem muito na carne branca. Então, assim, esse indivíduo que ele não come carne, ele vai ter um certo déficit de creatina. Então, ele vai ter que suplementar para poder evitar os déficits que ele não obtém na alimentação. Que loucura, né, cara? Agora muito... eu vou frisando tudo aqui tudo do tem um natural lado. e não natural, né? E frisando aqui que o captopril é uma medicação feita do veneno de cascavel. Então, assim, vem da natureza. Lembrando que na natureza nada se cria, tudo se copia. Então, as moléculas estão aí. Inclusive, a indústria farmacêutica, ela produz medicamentos baseados na biodiversidade. Então, o que é natural não ser natural, né? Desculpa. Captopril vem do veneno de cascavel. De cascavel, isso aí. Que é um vasodilatador, né? Em doses altas ele pode levar a hipotensão e choque, é o que leva à morte dos pacientes. Então a indústria pegou essa substância, titulou, colocou uma concentração ideal para que você possa reverter o efeito hipertensivo que causa nos pacientes. Inclusive, quando você controla a hipertensão, você
controla a insuficiência E cardíaca. agora eu fico me perguntando como é que descobriram essa parada. Alguém tomou uma picada de cascavel e aí, estou ótimo, consigo respirar. De repente o eu me sinto hipertenso sim, livre, de repente o eu me hipertenso. sinto jovem, eu estava com dor na nuca agora há pouco. Na verdade, Obrigado, cascavel. Obrigado, na verdade é um método científico, né? Assim como a gente tem o veneno de... O método, alguém É um método científico, é submetido a observação. picada de cobra pra... Não, observação clínica. Analisou qual era o efeito da morte dos pacientes picados por cascavel. Então, qual era o efeito? O efeito era o choque hipovolêmico. Então, você tem uma vasodilatação absurda e a ponto que o sangue não consegue sustentar aquela pressão arterial. Então, choque. Poxa, por que aconteceu o choque? Porque vasodilatou. Se vasodilatou, essa substância vasodilata, entendeu? Bom, e aí, né, qual é a assim. concentração? Aí se titula, tira-se uma concentração ideal para tratamento. Só corrigindo que na verdade, jararaca, não é o do cascavel. É jararaca. A cascavel é hemorrágico. Deixa eu falar 10 vezes a parada. É hemorrágico, o cascavel é hemorrágico. Que aí também, se dá hemorragia, ele tem alguma coisa no veneno dela que faz trombólise, ou seja, afina o sangue, porque o paciente sangra. Então, pegou também o veneno e descobriu-se também que tem substâncias ali que fazem quebra de coágulo. Então, a gente pode usar para evitar trombose. Então, também tem esse lado. A aspirina vem da folha do salgueiro. Eles percebiam que quem pegava... no samba hoje, hein? Salgueira, a planta salgueira. Hoje. A planta salgueira. Então, tudo isso vem da natureza. A gente não cria... Agora que está começando a criar algumas coisas com manipulação genética e tal. E a vacina da hepatite B, por exemplo, é manipulação genética. Então, a gente está conseguindo, com engenharia genética, criar. Mas até o final do século XX, a gente só copiava, literalmente. Pegava conhecimentos, né, da natureza e transformava em medicação. Muita gente fala mal dessas vacinas novas e tal, que sofrem alteração e tal. Alteração do DNA. A começar pela vacina da Covid, que surgiu assim, né? Não estou falando mal de vacina. Tomei minhas vacinas, não sou antivacina, respeito a opinião das pessoas, só que eu prefiro ficar com a opinião dos médicos quando eu estudo medicina. Se falar sobre marketing, eu fico com a minha opinião. Se for falar sobre ortomolecular, eu fico com a tua. Sim. Se for falar sobre cardiologia, eu fico com a tua. Certo. E sobre vacina, eu fico com quem desenvolve vacina, né? E eu acho muito importante, inclusive, o trabalho dos alergologistas. Mandar um grande abraço para o meu amigo Dr. Polishuk, que é um grande especialista em vacinas e também, porventura, é marido da doutora Priscila Umi, que participa muito aqui deste podcast. Certo. E que é outra especialista aqui do Doutor Podcast, que cuida, né, das habilidades aí da ginecologia, faz cirurgia íntima para mulheres. Um abraço, ela não está hoje aqui presente. Certo. Mas eu queria saber a opinião de vocês. As vacinas em si, né, pela sua observação, pela sua manipulação e tal, elas precisam de um tempo... Peguei muito pesado com o tema? Não. Elas precisam Tá de um ótimo. tempo, na opinião de vocês, como não especialistas em vacinas, Sim. mas na opinião de vocês como médicos. Vocês acham assim que essas vacinas que da observância e coisa e tal, precisa de um tempo para testar e tal? Sim. Testar a galera é legal? Testar não, né? Quando você tem a comprovação, é você fazer o uso na população. Testar na população não é muito legal. O que acontece é o seguinte, né? Nós vamos falar de aparelho imunológico aí. Então, não vacinar é ruim. O vacinar demais também é ruim, né? Porque quando você vacina demais, você alerta muito esse sistema imunológico. E esse sistema imunológico pode se voltar contra você, principalmente se ele reconhecer uma molécula sua sendo parecido com o agente agressor. Então, não vacinar é ruim e o vacinar demais também é ruim. A questão da Covid... Só uma pergunta, o que acontece com a molécula? Porque você tem... vamos supor que você é tem uma... No caso dessa... você tem uma molécula... Referência xenofóbica. Nós somos compostos de carbono, assim como todos os animais também, né? Então você tem uma bactéria que tem uma proteína bem parecida com a sua. E aí você fez uma vacina para matar essa bactéria. Só que ela vai reconhecer a proteína da bactéria, mas vai reconhecer a sua também como se fosse a bactéria. E aí você tem uma autoagressão do seu sistema imunológico contra você mesmo, que são as chamadas doenças, isso já acontece, que são as chamadas doenças autoimunes. Muito interessante você falar sobre isso. Eu imaginei que pudesse dar nisso quando você falou sobre isso. Mas por um acaso eu sou portador de uma doença autoimune.
E aí eu fiquei curioso a respeito dessa temática, né? E eu vou perguntar a sua opinião também, doutor Eduardo Tarsi. Acha que as vacinas, por exemplo, a vacina da Covid, que foi aplicada, né, foi muito rápido, foi desenvolvida muito rápido. Isso é porque as pesquisas avançaram rápido, porque era necessário realmente? Ou, na sua opinião, na minha opinião, de não especialista nessa área, eu achei que foi válido porque o pessoal estava morrendo, né? Sim. E teve que realmente acelerar o processo, porque de uma forma convencional, essa vacina provavelmente ia passar mais tempo sendo testada, né? As vacinas, nós fomos, caso, né? Então, cobaias, na sua opinião, eu não falaria foi isso. Um caráter de urgência, emergência, entendeu? Porque assim, dentre a produção de uma medicação até a utilização na população, demora em torno de 10 anos. Mas você não poderia esperar 10 anos de uma pandemia para poder aplicar alguma coisa em alguém. Então, em caráter emergencial... Eu fui o primeiro a chegar lá e dar meu braço assim que eu pude. Então, é super válido, sim. Mas só fiquei curioso em saber. Não, vacinas são válidas, todas elas. Se estão disponíveis, pode confiar que ninguém... Não existe teoria de conspiração sobre vacina, tá? Isso daí tem que deixar bem claro, tá? E se estão liberados para uso clínico, o pior dos mundos é talvez a viragem, ou seja, a proteção pode não ser tão eficaz assim, mas mal não vai fazer. Agora, vai trazer benefício, tanto é que parou de morrer gente, né? Continua morrendo gente, mas bem menos do que a gente viu. Seria bom a gente falar sobre isso, porque em algum momento paramos de usar máscara e a gente entende por que não está mais morrendo tanta gente, mas ainda morre gente pra caramba. Isso é uma realidade. Assim que como continua morrendo gente de dengue, morrendo gente de gripe, né? Influenza morre todo ano, mesmo tendo a vacinação. Mas se não tivesse, com certeza os números seriam bem maiores, bem maiores. Aí a gente pode falar até da questão associada, né? Não, mas a vacina da Covid, em especial, aumenta o risco de trombose, que fulana teve trombose, tomou a vacina e morreu de infarto e tal. Infelizmente, até o momento, todos os estudos que tiveram mostraram que a vacina, principalmente a vacina do Covid, é segura em questão de trombose. Então, não teve uma relação certa e fidedigna que foi a causa da vacina que causou as tromboses que mataram tal paciente ou eu paciente. ouvi um papo desse, né? Tem muitos parentes na mão. Mas não tem nada comprovado disso. Mas ouvi muito esse papo de, eu nunca vi tanta gente jovem morrendo de infarto, de trombose, coisa e tal. Aí também veio o pessoal falando do autismo, né? Também fala que é a vacina que está dando autismo e tal. Mas se tudo teoria de conspiração, já é demais. Aí já é viagem, né? Já é demais. Doutor, nas redes sociais, você desenvolve conteúdo sobre a medicina ortomolecular? Então, a minha geração é uma geração que está pegando as redes sociais assim, com uma certa restrição, né? Mas hoje eu estou começando a desenvolver isso, porque é um veículo de comunicação muito importante, muito interessante, né? E se você faz aquilo dali com uma competência ou então com um caráter profissional, isso pode alavancar a carreira dos profissionais e servir, inclusive, para a população, né? Então, acho que é muito interessante. E eu estou começando, sim. Estou só no início. Mas eu inclusive, recomendo a todos os meus clientes da área médica que sempre acrescentem o seu CRM, as suas postagens, para que as pessoas saibam que você está falando, né? Que você é alguém que tem propriedade para falar sobre aquilo. Sim. E tal, e possam até consultar. Aí tem gente que fala assim, você será meu nome com meu CRM, posso ter... Gente, é tão fácil descobrir o CRM de um médico. Desculpa, mas bobagem. Coloca na tua postagem assim que vai gerar branding e vai gerar autoridade para você, para poder falar sobre o assunto. Né? E eu queria perguntar, doutor Eduardo, a gente está chegando ao final da nossa entrevista, mas eu queria perguntar sobre o que você vê no futuro para a doença cardíaca. A gente tem uma medicina que está evoluindo tanto, que está crescendo tanto. Eu perguntar se você vê os próximos passos, assim, você acredita, qual é o cenário ideal no futuro próximo para a cardiologia, para a doença cardíaca especificamente? Como do Marco falou, a gente pensa em intervalos de 10 em 10 anos, tá? Eu acredito que em 20 anos, não mais que isso, em 20 anos,
As polipílulas vão acabar e vai passar a ser tudo subcutâneo, eu acredito, na cardiologia. A gente já está começando a ter, por exemplo, remédios para colesterol. Os mais modernos que já foram lançados ano passado são 2 injeções por ano só de tratamento e o colesterol fica controlado. Sério? 2 injeções por ano, uma de 6 em 6 meses. Claro que o preço ainda é meio proibitivo, gira em torno de R$8.000 cada aplicação, ou seja, R$16.000 por ano, mas se você dividir, teoricamente vai dar R$1.000, R$1.000 e poucos por mês, né? Mas é falar, só 2 cara, injeções por ano. Qualidade de vida, né? Toma 2 e... Esse é o carro-chefe inicial, mas isso está sendo, provavelmente nos próximos 10 anos, vai acontecer para remédios para pressão também. Imagina a facilidade posológica disso. Remédio para pressão também? Uma vez por mês. Você vai ter que trazer esse tema de novo aqui, doutor. E da questão de medicação, tudo acho que vai passar isso, porque isso tudo está passando pela manipulação genética, eles estão conseguindo fazer isso de uma forma bem mais específica. Para doenças raras, principalmente em algumas com insuficiência cardíaca, doença de Fabry, amiloidose, cardiomiopatia hipertrófica, por exemplo, a gente já tem injeções que, como eu disse, né, controla completamente, reverte a doença e a doença fica controlada com injeções que às vezes uma vez por ano e a doença fica controlada, uma única aplicação. Vamos... E também tem um outro passo, né, não sei se o tempo permite, que seria a questão dos transplantes que já estão fazendo para... Realmente vai ser uma realidade o porco, né, o porco geneticamente modificado com o cariótipo do paciente. A gente vai criar um leitãozinho e aquele leitãozinho vai ter um coração, um rim, o que quer que seja, que não vai ser rejeitado pela pessoa que está na fila do transplante. Isso vai acontecer também, mas também em torno de 20, 30 anos. E mata o porquinho para poder botar na pessoa? Bota na pessoa o órgão que você precisar, sem precisar tomar medicação para rejeição, né? A questão do transplante maior é que o paciente não morre mais porque você bota o órgão novo nele, só que ele tem que tomar medicações fortes que alteram o sistema imunológico e a pessoa tem risco de infecção, né? Então, mas se você botar um órgão que é seu, teoricamente, né? Ou seja, geneticamente... Não, é meu, do porquinho. Abre até um tema interessante falar sobre as células-tronco. E como é que estão as pesquisas das células-tronco? Isso não foi adiante, né? A gente vai finalizar aqui, porque já ficou... É importante a gente entender como... vamos trazer esse tema com mais domínio. Eu fiquei chocado com o porquinho. Redes sociais dos doutores, por favor. No Instagram, doutor André Domarco. Domarco escrito normal? Domarco. D-O-M-A-R-C-O. Doutor André Domarco e doutor Eduardo Tassi. DR Eduardo Tassi no Instagram. Também tem bastante conteúdo interessante eu lá. te sigo. Você já me segue. Eu te sigo já. Eu sempre... Já me gatilhou aqui. É isso aí. Gente,